Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar o desenvolvimento do nosso primeiro microserviço. Vai ser referente às contas dos usuários, que de acordo com esse fluxo aqui que a gente projetou, eles vão ser compradores ou vendedores e vão poder realizar, né, a ação tanto de registrar produtos quanto de fazer a compra desses produtos. Mas hoje a gente vai desenvolver só o microserviço responsável por salvar, né, esses usuários. Para isso a gente vai utilizar o Adonis para esse primeiro microserviço. Para os outros a gente já vai mudar também para o Express para trabalhar com mais arquiteturas e uma variedade maior de tecnologia, certo? Para começar o desenvolvimento, a gente precisa seguir algumas regrinhas do Adonis. Primeiro, o nosso Node ele tem que estar na versão no mínimo a 14, então eu estou usando aqui a 14.17, e o NPM tem que estar na versão maior ou igual a 6. E eu estou usando aqui a 6.14.13. Então, a gente está dentro dessas regras e basta a gente começar o desenvolvimento. Se a gente vier aqui na parte de instalação, ele vai informar um comando aqui para a gente começar o nosso projeto. Pode ser tanto via npm quanto yarn. Eu prefiro yarn, então eu vou copiar aquele comando. E aqui eu vou acessar a pasta do meu projeto, tá? Eu vou entrar em Projects, Lube. Aqui eu vou criar uma pasta chamada Lube Commerce. Vou só juntar aqui. Dentro dessa pasta Lube Commerce, a gente vai rodar aquele comando que o Adonis disponibiliza pra gente, beleza? O nome do nosso projeto eu vou colocar como ms underline accounts, tá? Porque vai ser um serviço de contas. O Adonis vai perguntar aqui pra gente se a gente quer a estrutura, né? Se a gente quer a estrutura de uma API REST, de um projeto web, que ele já vem com alguns templates para a gente conseguir ali trabalhar com front-end também, ou então uma estrutura bem pequena, né? Com o básico que o Adonis consegue nos disponibilizar. A gente vai escolher a API, certo? O nome do projeto, se a gente quer configurar o SLint, né, ou a gente quer que o próprio Adonis configure o SLint pra gente. E o Prettier também. Coloquei true nos dois. Agora é só esperar ele criar o projeto. Muita gente aí pergunta, né, sobre qual melhor entre Adonis ou Express e tudo mais. Eu sou mais do time do Express, porém acredito que o Adonis ele é bem útil em situações em que a gente já tem um conhecimento, né, do nosso microserviço. Então, para esse aqui, por exemplo, a gente já sabe o que é que ele vai ser, então vai ser um CRUD de usuários, basicamente, né, de contas. Então, o Adonis a gente consegue fazer isso de forma bem mais rápida. Porém, eu gosto muito do Express também, por ele não ser a gente não trabalha com o framework opinado, né? Então a gente consegue ali desenvolver a nossa estrutura de pastas e a gente consegue ter mais liberdade para trabalhar, né? Quando a gente está trabalhando com o Express. Porém, o Adonis ele já facilita muitas coisas também. E isso é bom quando a gente precisa desenvolver um projeto de forma mais rápida, né? Então, terminada aqui a instalação das dependências, ele vai sugerir que a gente pode rodar todo o comando para iniciar o servidor, ou a gente pode acessar a pasta que ele criou, né? Eu vou utilizar o meu editor de código, tá? Que é o VS Code, para eu abrir o projeto. Mas você pode usar o da sua preferência aí, ou Sublime, ou o da JetBrains também. Então, no meu caso, eu vou digitar aqui o comando code ms accounts, que é para eu abrir essa pastinha no VS Code, certo? Com a pasta aberta, eu vou já fechar esse terminal aqui, que a gente não vai mais usar ele. E a primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar o Git, certo? No nosso projeto. Então, vou digitar aqui o Git init. E já vou comentar também esses arquivos aqui. Como config mesmo. Initial files. Pronto. Falta o git add. Essa caixinha aqui talvez não apareça para vocês, mas como eu uso o commit assinado
na assinatura de commits, ele pede para digitar a senha para que ele consiga colocar o verified ali. E inclusive errei a senha. Então deixa eu colocar aqui corretamente. Para ele consiga fazer o commit e colocar o verificadozinho ali, né? De que o commit foi realizado pela minha conta. Beleza, com o Git iniciado. Não, nosso primeiro objetivo vai ser criar a migration para definir a estrutura da nossa tabela. Mas para isso a gente precisa configurar o banco de dados. Então eu vou estar usando aqui o Postgres como banco de dados, certo? E para rodar ele eu vou utilizar o Docker. Eu vou deixar o link de todas essas tecnologias que a gente está utilizando aqui na descrição. Então, Adonis, Node, Docker, para que vocês possam ler a documentação e tirar qualquer dúvida, né, que possa surgir. Inclusive, sobre o Adonis, a gente tem uma playlist no canal da Lube, do Luber Manuel Fernandes, que ele fez um tutorial sobre o Adonis nessa nova versão 5. Então, eu não vou aprofundar muito aqui nos conceitos, porém vocês podem assistir essa playlist, que ela tá muito bem conceituada, tá? E aí vocês vão conseguir também ter uma boa base lá do Adonis. Primeiramente, a gente precisa verificar se o Docker está rodando. Então, eu vou rodar aqui um Docker PS. Já tive ali a resposta. E agora a gente vai iniciar um container, certo? Vou definir o nome desse container como LubeCommerce. Vou colocar um modo detected, que a gente não vai... para ele não aparecer nenhum log no console, no terminal aqui, né? Enquanto a gente estiver fazendo os processos. Vou definir também a porta. Vai ser a porta 5432. Então aqui basicamente estou definindo que a porta do meu PC, a 5432, ela vai ser a mesma porta do container, tá? Que o Postgres, ele usa por padrão a porta 5432 também. Então aqui basicamente estou falando que quando quando eu acessar a porta 5432 no meu computador, ele vai acessar a porta 5432 desse container, certo? Aqui agora a gente precisa definir algumas variáveis de ambiente. Então a gente vai definir a Postgres User. Eu vou botar LubeCommerce mesmo. Vou também definir a Postgres Password, que também vai ser LubeCommerce. Vou repetir aqui para ficar mais fácil. E vou definir também um Postgres Database. Nesse caso aqui eu vou colocar database de account, certo? Só confirmar aqui o nome, PV, Postgres User, Postgres Password, PostgresDB, beleza. Esqueci de colocar a imagem, né? A imagem vai ser a Postgres, tá? Beleza, então aqui ele já criou o nosso container. Se a gente rodar aqui novamente um Docker PS. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Postgres. Bom, pessoal, voltei aqui. Deu verificado no comando que eu estava digitando e basicamente eu só fiz reiniciar o terminal e digitei o comando novamente e aí eu consegui criar o container, tá? Então só voltando aqui para as configurações, basicamente é um Docker Run, o name LubeCommerce, a opção "-d", as variáveis de ambiente também. Então, Postgres User LubeCommerce, o password também é LubeCommerce e o banco de dados account, certo? Defini a porta aqui novamente e a imagem. Dei um Enter, ele gerou o hash do nosso container. E agora sim a gente tem aqui o container rodando. A gente vai precisar também de um software para a gente conseguir fazer o gerenciamento desses bancos de dados, né? Então, visualizar as tabelas, visualizar os dados. Eu vou estar utilizando o Debeaver, certo? Vou deixar também a documentação aí para vocês. Tem muita gente que usa o pgadmin também, mas eu prefiro o Debeaver. Então, vou estar iniciando ele aqui. Se a gente vier aqui em Connections, eu posso criar uma nova pasta. E vou colocar aqui como LubeCommerce, certo? Dentro dessa pasta aqui eu vou criar uma nova conexão, que vai ser do tipo Postgres, ok? O banco de dados Accounts foi o que nós criamos. Username LubeCommerce e a senha também LubeCommerce.
E aqui no PostgreSQL eu vou colocar essa opçãozinha de mostrar todos os bancos de dados, certo? Posso aqui testar a conexão. Deu certo, então eu posso terminar. E beleza, já aqui pra dentro. Show, aqui eu já tenho a minha conexão, então o banco de dados está ok. Só que as tabelas vão estar vazias porque a gente não criou nenhuma tabela ainda. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Para a gente trabalhar com as tabelas aqui no Adonis, ele disponibiliza para a gente um ORM, que é o Lucid. Então, a gente primeiro precisa instalar esse ORM, certo? Vou digitar aqui o comando yarn add @adonis.js/lucid. Então, ele vai estar instalando para a gente o Lucid. E a gente vai precisar também configurar. Então, eu vou rodar aqui um node ace configure @adonis.js/lucid, certo? Para a gente realizar a configuração. A primeira pergunta que ele faz é o tipo de driver que a gente vai querer usar. Então, no nosso caso, vai ser o PostgreSQL. Ele está instalando o PG. Onde ele quer mostrar as instruções pra gente, eu vou colocar aqui no terminal mesmo. E pronto, aqui ele está mostrando que a gente vai precisar configurar algumas variáveis de ambiente, certo? Então, por driver MySQL, por driver Postgres. Então, se a gente ver aqui no nosso arquivo .env, ele já até colocou pra gente algumas variáveis aqui de ambiente, né, alguns dados. A gente só precisa ajustar. Então, o host é localhost, a porta é essa aqui também. O user é lubcommerce, certo? A gente definiu. O password também é o lubcommerce. E o banco de dados é o accounts. Beleza? Feito isso, a gente já pode criar a nossa migration, certo? Então eu vou digitar aqui um node ace migration. Na verdade, make migration, ok? Deixa eu só subir aqui para ficar melhor a visualização. Então, node ace make migration. Eu vou colocar o nome da nossa migration, create accounts table, beleza? Pronto, ele já criou aqui dentro de migrations a nossa migration. Aqui basicamente eu só vou alterar o nome da tabela para accounts. E vou realizar mais algumas configurações. Primeiramente, a gente vai inserir os nossos campos aqui. Então, a nossa entidade, né, de account, ela vai ter um ID, ela vai ter também um name não, um e-mail. Então, eu vou colocar aqui do tipo string e-mail. Ele vai ser também unique, certo? Para a gente evitar repetição dos e-mails. E not nullable também. Outro campo, né? Outra coluna da nossa tabela vai ser a de senha. Então vou colocar aqui password ponto unique. Password não vai ser única, ele vai ser só not nullable, né? Outro campo vai ser o tipo, porque o usuário, né? Ele pode ter uma conta de vendedor ou de comprador. Então vou colocar o tipo N1 aqui. O nome da coluna vai ser type e as opções vão ser ou ele vai ser um comprador ou ele vai ser um vendedor, certo? E por último, tipo double, o balance, que é justamente o saldo, né, que o nosso usuário vai ter. E vou colocar ele como not nullable e vou colocar também como default to zero, certo? Porque quando o usuário criar uma conta, ele sempre vai iniciar com o saldo zero, tá? Saldo zerado. Com a nossa migration criada, a gente pode rodar o comando node ace migration run, ok? E deu tudo certo, então, porque ele criou a nossa tabela. Vamos só verificar. Aqui a gente pode dar um refresh. E a nossa tabela foi criada. Se eu clicar aqui em dados, a gente vai ver aqui os dados dela e a gente já garantiu que tá tudo ok, né? A gente já pode aqui então fazer o nosso commit, certo? Git add, git commit.
botar como uma config também. Vai ser um create account migration. Eu acho que a minha câmera ficou na frente. Deixa eu só aumentar aqui para mostrar os comandos que eu digitei. Basicamente foi o git add, o git commit e eu digitei também a senha que foi pedida aqui para assinar o commit lá, certo? Bem, com a nossa migration criada e o nosso banco de dados já estruturado, né? Então a gente já tem nossa tabela lá, a gente vai partir agora para a criação do model. O que é esse model? O model é basicamente o que a gente vai usar para facilitar o nosso trabalho com os dados, certo? Então, eu vou criar um model de conta, de account, e com esse model eu vou conseguir trabalhar com os dados do nosso banco de dados. Então, eu vou conseguir inserir dados, vou conseguir fazer busca, certo? Para isso, eu vou digitar um comando chamado node ace make model accounts. Então, ele já vai criar um model para a gente aqui em app. E aqui a gente precisa definir as nossas tabelas, os campos que existem na nossa tabela, certo? Porque para esse model ele conseguir trabalhar com os dados do banco de dados, a gente precisa declarar aqui quais são os campos que existem na tabela. Então, além do ID, a gente tem também. Eu vou digitar só primeiro aqui, depois eu vou copiar e colar para ficar mais rápido. Então a gente vai ter uma coluna, que ela vai ser e-mail, certo? Então eu posso colocar aqui um public e-mail, que ela vai ser também do tipo string. E eu vou só agora copiar isso aqui para a gente trabalhar com os outros campos. Então e-mail, o password também do tipo string. E a gente tem o type, que também é do tipo string. E o e-mail, na verdade o balance, que vai ser do tipo number. No tipo type, eu vou só melhorar aqui a tipagem e vou colocar que ele vai ser on buyer ou um seller, certo? Então aqui a gente definiu o nosso model, ele já está com os mesmos campos que a gente tem no nosso banco de dados e assim a gente já consegue trabalhar com eles. Mas então, como é que a gente vai trabalhar com eles? Vamos fazer a nossa primeira requisição aqui, que vai ser para a gente tentar listar os dados do nosso banco de dados, certo? Para isso, eu vou criar o nosso controller. O controller é onde vai ficar toda a lógica das operações. Porque eu podia muito bem chegar aqui nas routes, certo? E importar aquele modo. Como eu disse, o modo de accounts, ele se refere à nossa tabela. Então eu posso importar esse modo aqui para a gente trabalhar com os dados do nosso banco de dados. Definir a rota aqui, get barra accounts. Uma função assíncrona, né? Porque ele vai ter que fazer a busca no banco de dados. E eu vou definir simplesmente o seguinte, const accounts é igual a await o nosso model.all, ou seja, o nosso model ele vai ir no nosso banco de dados, na nossa tabela de accounts e vai buscar por todos os dados, certo? E eu vou dar um return accounts. Então, se a gente fizer o teste disso aqui, deixa eu digitar aqui, só subir aqui, digitar um node ace server menos watch, ele vai iniciar o nosso servidor. Para fazer as requisições, eu vou estar utilizando o Insomnia, mas existe o Postman também, que muita gente usa, então vocês podem usar o Postman, certo? Vou estar aqui abrindo o Insomnia. Criar nossa primeira collection também. Eu vou criar uma collection aqui chamada LubyCommerce, certo? E aí vou definir também uma variável de ambiente aqui, as variáveis no nosso caso. Vou colocar a API aqui como sendo o nosso localhost. Então, localhost
3333, certo? Posso definir aqui que a gente vai usar o dev que a gente definiu aqui. Só vou atribuir uma cor aqui, só para não ficar tão cinza ali. Do roxozinho, pronto. E aqui a gente já pode criar nossa primeira requisição, certo? Eu vou definir aqui a parte de accounts, já que aqui nessa nossa collection vai ficar todos os nossos microserviços. Então, dentro de accounts, a gente vai ter o nosso index, que vai ser para buscar todos os usuários. Então, eu posso chamar nessa variável que a gente definiu aqui, API, que remete ao nosso localhost, certo? Eu posso botar a rota que a gente definiu, que é accounts. Fazer requisição, veio um array vazio. Por que um array vazio? Porque a gente não tem ainda nenhum registro no nosso banco de dados, certo? E como eu disse, eu poderia agora aqui criar uma rota post aqui embaixo. E é um update e as rotas todas aqui nesse arquivo, só que vai ficar muito grande. Então o que é que a gente faz? A gente separa essa lógica que vai trabalhar com os dados, né, dentro da rota. A gente separa isso no controller. Então eu posso digitar o comando node.js make controller account, certo? Ele vai criar aqui um controller pra gente, accounts controller. E aqui a gente vai colocar essa lógica, que estaria a nossa rota. Essa aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso accounts controller. Vamos definir aqui uma função assíncrona chamada index, que ela vai... Opa! Espera aí. Joguei no lugar errado. Vou cortar isso aqui e vou jogar aqui, ó. E eu boto assim, index. Pronto. Tá. Tá querendo fazer isso, mas eu vou fazer de jeito normal. Index. Aqui a gente vai receber... A gente não vai receber nenhum parâmetro nessa rota. E ela vai fazer isso aqui, tá? Agora sim. E aqui a gente tem que definir ela como pública. E também importar o nosso account. O nosso model. Account from app models account. Beleza? O que é que a gente faz agora? Aqui definimos nosso controller. Eu venho aqui na minha rota. Eu não vou precisar mais desse account aqui. E aqui basicamente eu passo, depois do endpoint que a gente definiu, eu passo o meu accounts controller.index. Agora, sempre que a gente chamar um get nesse endpoint, ele vai para o nosso accounts controller e vai chamar o método index, que ele faz justamente a função que a gente tinha ali no... Ele executa o mesmo código que a gente definiu diretamente no controller. Vamos executar aqui novamente o nosso server. Essa flag white aqui é para ele sempre atualizar o servidor quando a gente modificar um arquivo, certo? Então, mais uma vez, está retornando um array, então essa iteração que a gente fez aqui deu tudo certo. E partindo dessa função aqui, nós vamos criar as outras, certo? Então, a segunda seria o store, para a gente salvar, né, um registro no banco. Então, desse aqui, nessa função store, eu vou precisar pegar os dados da requisição, que é o e-mail, o tipo e o password, certo? Para isso, eu posso passar aqui, ó, request, response, mas para ficar melhor, né, para a gente trabalhar com a tipagem, eu vou descomentar essa linha aqui e vou tipar o meu parâmetro como esse HTTP context contract. E a partir disso aqui eu já tenho acesso a todos tudo o que o Adonis disponibiliza para mim, que, né, através da requisição HTTP. Então, request, response, os parâmetros e outras informações ali, certo? Nesse nosso caso, eu só vou precisar do request, porque através dele eu vou ter acesso ao nosso e-mail. Então, eu vou digitar um request.input do campo e-mail, que o usuário vai digitar. Vou também ter acesso ao password, certo? Que vai ser então request.input password. E vou ter acesso também ao nosso type,
O balance a gente não precisa porque o balance definiu o padrão sendo zero. Justamente porque quando o usuário criar uma conta, ele vai ter o saldo zero, né? Aí o que a gente precisa fazer agora? A gente vai criar uma nova instância da nossa classe de accounts, certo? Então, const account vai ser igual a new account. E a gente vai inserir nessa nova instância as informações. Então, lembra-se que eu defini no nosso model esses dados aqui? ID, e-mail, password. Então, isso aqui foi justamente para que quando a gente usasse esse model, a gente tivesse acesso mais fácil àquelas informações. Então, como essa nossa variável account, ela é uma instância daquela classe, que é o nosso model, quando eu clicar aqui no ponto, ele já vai distribuir para a gente, vai mostrar para a gente, né, várias informações da nossa conta, da nossa account no caso, né? Inclusive essa daqui que a gente definiu. Então se eu colocar e-mail, por exemplo, ele tem também o ID, tem o password. E isso ajuda muita gente, né, na questão de saber as propriedades da nossa classe, certo? Então, eu vou definir aqui que o e-mail, ele vai ser o e-mail enviado na requisição, o mesmo para o password e o mesmo para o type. Então, account.type vai ser igual ao type. Agora eu vou fazer um account.save e vou retornar o account. Aqui basicamente eu estou criando, né, um novo registro no nosso banco de dados através do nosso modelo, certo? Então, para isso agora eu tenho que registrar essa nossa rota aqui esse método, né, no nosso arquivo de rotas. Então eu vou colocar barra accounts, o endpoint, e ele vai chamar o accounts controller.store, beleza? Duplicate, tá por causa do método, tá? Ele deu um erro de rota duplicada, mas é porque a gente está usando o mesmo método. No método store, a gente precisa, no mesmo verbo, perdão. No método store, a gente precisa usar o verbo post, ok? Agora sim, deu certo. A gente pode já criar uma nova requisição aqui, chamada store mesmo. E aqui a gente vai usar o nosso API barra accounts. E o nosso body aqui a gente vai definir as informações. Então, o e-mail eu posso colocar como sendo henrique@adonisjs.com. Posso colocar o password como sendo 1, 2, 3, só que string, né? 2, 3, 4, 5, 6, certo? E o type. Então, type. Qual vai ser o tipo? Um seller, beleza? Dá um send aqui. Oh, gente, eu coloquei no método do get. Não, perdão. O verbo HTTP que tá errado. Aqui tem que ser um post. E eu vou só ordenar isso aqui. Certo? Pronto. Fiz a requisição para o nosso método store. Ele já salvou o nosso banco de dados. Se a gente acessar aqui o TheBeaver e atualizar, já vamos ver aqui também os nossos dados, certo? Só aumentar aqui. E o balance como zero também. E na nossa listagem agora vai aparecer as informações. A gente vai refatorar isso aqui porque a gente precisa de algumas boas práticas, como por exemplo, a senha ela tem que ser um hash, tá? A gente não é bom de salvar a senha totalmente visível assim no banco de dados. Quando a gente também faz uma listagem, não é bom a gente retornar essa senha nem o ID. Então a gente vai aplicar aqui algumas práticas para nosso desenvolvimento. Mas antes, vamos continuar aqui o nosso CRUD, né? O segundo método que a gente vai desenvolver, deixa eu só minimizar isso aqui que eu não vou utilizar agora, é o update. Então, realizar aqui um public async update. O nosso update, ele também vai ter um parâmetro desse tipo HTTP context contract
e a gente vai pegar aqui o request, certo? Aqui tem uma observação que eu gostaria de fazer. Quando a gente trabalha com o update, imagine que a gente tem uma listagem desses usuários em uma tabela e tem o botão de editar. Então, isso no front, né, no dashboard. Então, quando a pessoa clicar no botão de editar, é aberto um formulário com todas as informações desse usuário aqui, né, dessa conta. Ele edita uma informação e salva. Nisso, ele vai estar enviando todas as informações novamente. Então, assim, quando é realizado um update, você pode enviar todas as informações novamente, ou você pode enviar apenas uma informação. Então imagine que nessa tabela você tem ali um botãozinho que você altera o tipo da conta. Então você clicou no botão, ele só envia o tipo da conta e é alterado também, sabe? Então não necessariamente a gente precisa realizar a... não precisa enviar todos esses dados. Mas eu vou fazer aqui das duas formas, né, pra vocês, aí vocês escolhem a que mais se adequa a vocês, tá? A gente pode começar então, se for enviar todos os dados, pegando eles, né, através da requisição. Então, e-mail, password, o type e o balance agora. Vai que ele queira alterar o balance. Aqui assim, num ambiente real, não ia ser muito legal ele conseguir alterar o seu próprio saldo, sabe? Seria bom a gente ter um microserviço de transação e que ele consegue fazer um pagamento, né? Fazer um TED, fazer alguma transferência para essa conta e essa balance aumenta. Só que como aqui é uma situação só pra gente a trabalhar com os microserviços, então por conta da didática eu vou estar permitindo aqui a alteração do balance, tá? Então, mas mais pra frente a gente pode até remover e desenvolver no microserviço de pagamento uma funcionalidade para aumentar o balance, beleza? Mas vamos lá. Ah, a gente vai pegar aqui da requisição o balance que o cara for informar, tá? Então, colocar aqui balance também. E aí, como é que a gente faz para atualizar? Basicamente, vai ter que ser enviado também pela rota, via parâmetro, o ID, certo? O ID desse usuário. Então, a gente vai fazer o seguinte, const ID é igual params. Aqui eu só desestruturei, tá? Só explicando para vocês. Eu poderia pegar esse ID assim e definir numa variável. Mas como isso aqui é um objeto, eu posso desestruturar aqui, colocar o objeto e a propriedade que vai ter nesse objeto. E aqui eu não preciso passar nada, certo? E aí ele obrigatoriamente vai pegar o ID aqui que foi informado. Continuando aqui, após pegar o ID, eu tenho que fazer primeiro uma busca por essa conta. Então, const account é igual o nosso model, certo? Então, await account, ponto. O nosso model, ele vai ser responsável por buscar pelo ID a conta que tem esse ID que foi informado, certo? E aí ele vai alterar. Então a gente vai fazer um account. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer ponto e-mail, vai ser igual ao e-mail, account.password vai ser igual ao password, mas eu vou fazer diferente, tá? Eu vou definir aqui um objeto. Então const data to update. Ele vai ser igual a ele vai ser justamente o objeto com essas informações que foram enviadas na requisição, certo? Type e o balance. Isso depois eu explico porque eu estou fazendo dessa forma aqui e não da outra. Mas beleza, a gente conseguiu pegar aqui o account e o que é que a gente vai fazer? Account.merge. Então a gente vai realizar um merge com esse data que foi enviado para atualizar. E depois a gente vai fazer um await account.save para a gente salvar essas informações e vai retornar essa conta, certo? Para a gente fazer o teste, a gente precisa registrar esse nosso método aqui. Então, vou botar como put, porque a gente vai estar enviando todas as informações. E aqui vai ser o update, correto? Vamos agora no nosso Insomnia. Duplicar aqui a rota e a gente vai colocar aqui um update. Só que o método vai ser put. E aqui a gente pode até enviar o balance, correto? Balance. E eu vou colocar como 10 aqui o balance. E aqui o que acontece? Como eu havia dito, a gente vai precisar enviar o ID do usuário pela rota, para que a gente saiba qual usuário a gente quer editar. Então eu vou ter que passar, deixa eu pegar aqui o ID,
é o ID 1, certo? Eu tenho que passar aqui barra 1. Só que isso aqui vai dar um erro. Por quê? Primeiro porque o server não está rodando, né? Vamos lá. Node ace server --, watch. Porque vai dar um erro. A gente passou essa rota aqui com o parâmetro, certo? E quando a gente enviar, ele vai falar, não foi possível encontrar uma rota put/counts. Por quê? Porque quando a gente define aqui a nossa rota, a gente precisa definir que ela também vai receber um parâmetro, certo? Então a gente define, ó, ela vai receber um parâmetro ID, e agora no nosso controller, através desse parâmetro, ele consegue pegar esse ID, certo? Então, esse nome aqui, ID, tem que ser o mesmo que vai estar aqui nesse cara, correto? Feito isso, agora sim a gente consegue realizar lá no método. Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. Fazer o update aqui. Pronto, ele já atualizou. Percebe que o balance agora está 10. Quando a gente fez a listagem, estava só 0. Vou fazer a listagem novamente e já veio como 10. Então assim, agora eu posso atualizar aqui novamente. Posso botar um buyer. Ele vai atualizar também aqui para o tipo buyer. Fazer a listagem novamente. Então assim, tá funcionando legal. Por que eu coloquei um objeto aqui? Né? Eu ia falar aqui, explicar. Então, como eu havia dito, nem sempre vai ser necessário a gente colocar todos os dados, né? Enviar todos os dados. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode construir um objeto dinâmico. Ou seja, no objeto só vai existir as propriedades que forem enviadas na requisição. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu coloco aqui 3 pontinhos, que é o spread operator, certo? E abro aqui uma função. O que é que essa função vai fazer? Não é a função, mas o que é que essa declaração vai fazer? Ele vai verificar se foi enviado um e-mail e então ele vai retornar esse objeto com um e-mail dentro. Basicamente, ele vai verificar se existe e-mail e se existir, ele vai retornar o e-mail. Então, nessa propriedade, só vai existir a propriedade do e-mail se for enviado um e-mail na requisição. Basicamente é isso, tá? Eu vou até repetir aqui para os próximos. Então, e-mail, password, aqui pro type e aqui pro balance, correto? Aqui também falta o balance. Pronto, agora eu vou até dar um console.log aqui só para vocês entenderem melhor. Opa, data to update. Então, basicamente é o seguinte, vou enviar todos os dados. Ele vai formar um objeto com todos os dados, tá? Deixa eu abrir aqui o console e subir. Eu acho que tá, se não tá chegando direito. Agora vão tá sim. Pronto. Vou fazer novamente a requisição. Ele mostrou todos os dados. Mas agora eu quero fazer a requisição só com só com tipo, certo? Então vou mudar o tipo. Ele atualmente é buyer, eu vou botar como seller. Enviei, percebe agora só gerou um objeto, né? O nosso data to update, ele é um objeto só com a propriedade type. Então assim, esse objeto ele é dinâmico, né? Ele é formado a partir dos dados que são enviados, certo? Isso aqui é justamente para aquela situação. Caso você queira atualizar só uma propriedade e não queira enviar todas as outras, correto? Após o update, a gente precisa fazer agora o delete, né? Para tá finalizando aqui. Então, vamos lá, public async. Eu falei delete, mas o padrão do Adonis de alguns outros frameworks é destroy, tá? Então, eu vou deixar aqui como destroy para a gente estar seguindo o padrão. Vou colocar a tipagem do HTTP context contract. E vou aqui importar o nosso params para a gente pegar o ID, porque a gente vai precisar enviar o ID do usuário, correto? Vou fazer a mesma coisa, const account. Primeiro tem que pegar o ID, né? Então const ID é igual params.id. Espera aí. Que eu acabei apagando sem querer aqui. Pronto. Vixe. Ctrl Z, pronto. ID. Const ID é igual params. E agora sim eu busco pelo usuário. Const account ou pela conta, né? Await nosso model. Find by ID na coluna ID do banco de dados. E aí eu vou retornar agora o account.
Mas aqui tá errado, a gente quer fazer o delete. Então, na verdade, eu vou colocar um await account.delete. E como resposta, o padrão é a gente retornar nessas funções de delete um no content, tá? Então eu posso até importar aqui o response. E eu coloco um restore, um response.noContent. Eu vou só ordenar isso aqui. Response. Pronto. Assim, agora eu faço route.delete, né? Eu configuro aqui a nossa rota. Então, accounts barra o ID, ele vai chamar o método do nosso accounts controller. O método destroy. E acho que é isso, a gente já pode até testar aqui. Deixa eu duplicar essa rota aqui, colocar um delete, destroy. Destroy, beleza. Vou colocar o verbo delete e eu vou passar isso aqui. Não preciso de nenhum body. Se ele retornar no content é porque ele provavelmente apagou nossa conta, né? Vamos dar um send aqui e pronto. Já está realizando também o delete bonitinho. Mas vamos lá. Partindo agora para algumas correções que a gente pode fazer para melhorar. Primeiro, é sempre importante a gente validar se o usuário existe, certo? Mas antes disso, eu vou só fazer mais um método aqui, que é o show, que é quando a gente quer visualizar apenas a informação de uma única conta. Então, eu vou colocar aqui show, vai ser parecido com delete, só que ele vai retornar agora a conta. Basicamente é isso. Account, beleza. A response eu vou usar daqui a pouco, então vou deixar ela aqui. Mas essa eu vou registrar aqui também. Account. Vai ser também usando o método get, tá? E eu vou só fazer isso aqui também. Duplicar esse cara. Colocar como show. Jogar aqui para abaixo do index. E mudar para get. Ele não vai retornar nada, né? Porque não tem. Então eu vou criar mais um. Vou fazer um show agora do ID 2. Pronto. Nosso método show também está funcionando. Vamos fazer um commit disso aqui, né? Só commitar, ó, sem erros e sem nada aqui. Opa. Pronto. Então, realizar um commit disso aqui pra gente deixar tudo organizadinho. Git add, git commit. Foi uma feature que foi accounts model and controller, certo? Só botar o apóstrofo aqui. Se eu botar a apóstrofe vai dar ali, eu teria que mudar as aspas. Então, vamos deixar assim mesmo. Pronto. Já fiz aqui o commit. Eu acabei realizando o corte aí porque eu falei assim aqui sem querer, então tive que cortar. Mas basicamente eu fiz o commit, certo? Todos os nossos métodos estão aqui. A gente precisa partir agora para a refatoração, que é basicamente o que? Nesse nosso caso, ele está com essa interrogação aqui justamente porque ele não está encontrando ele tem dúvida, né? Se existe ou não a conta. Então, assim, você vai fazer uma busca pela conta, mas você não tem certeza se você vai achar ou não essa conta. Então, ele coloca essa interrogação. É tanto que se a gente realizar uma requisição no DA server, menos what, se a gente realizar uma requisição, só fazer aqui uma busca pra gente ver o que tem, né? Tem só o ID 2. Pronto. Pelo show, por exemplo, e passar um ID que não existe, né? Ele não vai ter nenhuma tratativa. Então, ele chegou na interrogação aqui no show, por exemplo. Não achou nada e... É porque no show não tem nenhuma interrogação, né? Mas se no update, por exemplo, ele não vai achar nenhum ID e não vai fazer nada. Então, deixa eu até postar aqui no update. ID 3. Então, tá vendo? Ele não encontrou, então ele não retorna nada. Então, a gente pode tratar isso como... Basicamente, se não existir
a conta, a gente retorna uma resposta, tipo assim, account not found. Account not found. Então a gente pode botar o seguinte: if not account return response ponto not found. Not found. E a gente passa essa informação aqui: account not found. Certo? Isso aqui a gente pode repetir para os métodos que a gente precisa do ID, né? Então, o show, o update também, a gente coloca aqui em cima. Deixa eu só organizar aqui. Você vai fazer a busca aqui em cima. Beleza. Aqui dá um espaçozinho. E aqui eu já posso até tirar a interrogação também. Ela não é necessária, tá? Tirar aqui e aqui. E aqui eu vou importar o response que tá faltando. Pronto. No método destroy também. Opa. Ele faz aqui a busca pela conta. If não existir conta, então você vai retornar response.not found de account not found. Beleza? Vou importar aqui o response. Opa. Aqui já tinha me importado, né? Show. Vamos só realizar agora o teste, né? Eu vou passar aqui novamente. Account not found, no update, no destroy também. Vou passar aqui not found e no show também not found. Beleza. Então, já corrigimos isso aqui também. Vou fazer aqui outro commit. Eu só vou criar uma nova para não precisar parar o servidor. Então, git add, git commit. Foi um refactor. Return response if account is not found. Is not found. Beleza. Ok? Feito isso aqui, agora a gente pode partir para as outras boas práticas que eu tinha comentado também. Quais são elas? Quando a gente faz a listagem das nossas contas, por exemplo, ele está retornando o password e também o ID. Essas informações são sensíveis. Então não é bom a gente estar retornando essas informações aqui. Até porque alguém pode fazer a captura dessa requisição e ter acesso a esses dados, tá? Então o que é que a gente faz? A gente pode chegar aqui no nosso model. App, model. E passar uma propriedade aqui, chamada serialized as. O que é que isso aqui faz? Ele basicamente, ele muda o nome, né? Que vai ser o output lá. Então, por exemplo, ID, eu quero chamar de my ID, por exemplo. Então, se eu fizer aqui agora uma busca, ID virou my ID, sabe? Então, eu consigo mudar o nome do output. Então, se eu não passar nenhum string aqui e passar o null, o tipo de dado null, ele vai esconder esse cara, tá? Então, eu vou fazer isso aqui também pro password. Porque a gente, assim, vai conseguir fazer com que esses dados não fiquem sendo transitados, né? Então, aqui, pronto. Agora sim, a gente já está com algumas mais práticas de segurança, tá? Qual é outra boa prática que a gente pode fazer aqui? Perceba que a nossa senha, ela está sendo salva bem exposta, né? Então, se alguém acessar nosso banco de dados, ele já vai ter acesso à conta da pessoa. Então, o que a gente pode fazer? O resto dessa senha. Para isso, a gente vai ter que usar um hook, certo? O que é o hook? Lembrando mais uma vez que tem uma playlist de Adonis V5 aí no canal da Lube, que tá bem explicado, tá, essa parte dos hooks e tudo mais. Mas basicamente o hook, ele é uma função que ela vai ser executada em algum momento quando a sua entidade ela estiver sendo usada, tá? Então, se a gente vier aqui na documentação e pesquisar aqui sobre os hooks, ele fala aqui, ó, os hooks são ações que são performadas na instância de um model, né? Então, durante um ciclo de vida pré-definido, certo? Então, por exemplo, ele até dá
o exemplo aqui do hash de senha. Então, esse aqui é o hook, tá? Before save. Se a gente descer aqui, ele vai ter uma listagem. E a gente consegue até ver aqui, ó, before save, ele vai ser invocado, ou seja, aquela ação, ela vai ser invocada antes de uma query de insert ou update. Beleza? Então, o que é que eu posso fazer aqui? No meu model, eu posso declarar aquele hook, arroba, before save, porque ele vai ser usado antes de uma query de insert ou update. E aqui eu defino a minha função. Então, public async hash password. Por que eu estou colocando esse parâmetro aqui? Se lembra que na documentação falava que essa função aqui, quando a gente usa esse hook, ela vai ser usada antes de uma query de insert ou update? Então, a gente vai receber nesse parâmetro a conta, né, os dados que estarão sendo usados nesse insert ou nesse update, certo? Então eu consigo ter acesso aqui a, por exemplo, account.password, o password que está sendo passado. E eu posso falar que ele vai ser igual a um hash password, certo? Só que eu tenho que importar primeiro esse hash. Esse hash é justamente a classe que vai ter o método para a gente conseguir gerar o hash da nossa senha. Mas para isso eu tenho que importar aqui hash from IOC aqui, ó, core hash. Então, Adonis core hash, esse hash aqui, se a gente digitar aqui um ponto, ele vai ter a função make, que vai gerar um hash de algum valor. Qual é esse valor? Do nosso account.password. Certo? Deixa eu só ver porque ele tá dando erro aqui. Porque tem que ser um await, provavelmente. E esse aqui a gente tem que importar o before save, tá? Before save. Já existe, na verdade. Então por que esse erro? Aumentar a quantidade de aumentar a velocidade de model. Que estranho. Deixa eu ver aqui a documentação. Eu devo estar colocando alguma coisa errada. Tá, já sei o que é. Esse método aqui, ele tem que ser estático, tá? Para ele conseguir ser invocado sem a necessidade de você usar tipo um account. Hash password, sabe? Se ele não for estático, eu não tenho acesso a essa propriedade aqui sem precisar criar uma instância. Não sei se ficou confusa, mas é basicamente eu conseguir acessar a propriedade, né, sem necessariamente ter uma instância dessa classe, certo? Enfim, a gente vai estar basicamente falando que agora o nosso account, antes dele realizar um insert ou um update, ele vai ter o seu hash, ele vai ter sua senha hasheada, né? Então, a senha dela vai agora ser criptografada. A gente pode até fazer um teste, pra vocês darem uma olhada. Então, eu quero mostrar duas coisas para vocês. Traço watch. A primeira é que isso aqui vai causar um erro, tá? Se a gente só fizer isso. Então, eu vou até realizar aqui o insert. Vou até mudar aqui. O nosso dado é único. Pronto, o que acontece? O Adonis, quando ele vai trabalhar com hash, ele precisa trabalhar com alguma biblioteca que faz esse hash. Então, se a gente vier aqui em config e hash, ele fala que, ó, ou você usa o Argon, certo? Para fazer esse hash, ou então você usa o bcrypt. Eu estou acostumado com o bcrypt, então eu vou utilizar o bcrypt. Para isso, eu preciso instalá-lo. Então, o que é que eu vou fazer? Yarn add phc -bcrypt, ok? Feito isso aqui, ele já vai estar configurado já. Vai estar configurado não. A biblioteca vai estar instalada, só que a gente tem que mudar aqui, ó, pro bcrypt, tá? Bcrypt, peraí, bcrypt, pronto. Agora sim, eu vou novamente iniciar o servidor e vou realizar a inserção aqui.
Pronto, já realizou. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados, olha agora como vai ter a nossa senha criptografada, certo? Só que qual foi a outra questão que eu queria falar com vocês? Essa função, você lembra que eu falei que esse before hash, ou before save, ele é usado antes de um insert ou de um update? O que acontece? Toda vez que eu realizar um update, mesmo que eu não atualize a senha, ela vai ser gerado um novo hash. Isso às vezes é ruim porque é processamento desnecessário, né? Então, por exemplo, repare que o hash aqui ele é o 2VV. Se eu realizar aqui um alter desse usuário, deixa eu só pegar o ID. O ID dele provavelmente é o 2. É o 3. Então eu vou atualizar esse usuário aqui, update 3, tipo buyer. Beleza? Ele atualizou. Olha só a senha. Eu vou até copiar aqui, porque eu não sei o que parte dela vai mudar, mas ela vai ser alterada. Pronto, acho que dá pra perceber que alterou um bocado de parte aqui, né? Alterou várias strings. Então, assim, eu não atualizei a senha, mas foi gerado um novo hash. Então, isso pode ser processamento desnecessário. Então, o que é que a gente faz? A gente usa uma validação. Se account.dirt.password, aí sim você faz isso aqui. Deixa eu só subir aqui. Era pra eu ter usado o atalho, mas tudo bem. O que é que esse cara aqui faz? Ele basicamente verifica se a senha desse usuário foi alterada. Então ele vai receber um account no update. Aí ele verifica, ó, a senha desse account foi alterada? Não. Então ele não realiza. Se foi, então se isso aqui realizar dá um true, ou seja, a conta, a senha foi alterada? Sim, true. Então ele realiza um novo hash, tá? É tanto que agora eu vou realizar novamente aqui um update. Vou voltar aqui para seller. E vocês podem perceber que o banco assim a criptografia lá não vai alterar. Vou dar aqui um renovar. Continua a mesma coisa, tá? Então assim, isso aqui a gente faz com que a gente melhore nosso processamento, tá? Só que pronto, essa boa prática ela já foi aplicada. Eu vou até realizar aqui mais um commit. Vai ser um git add git commit. Vai ser um refactor, tá? Que vai ser o que? Hash password. Pronto, colocado, feito commit. A gente vai agora para a nossa outra boa prática, que é o que? Não trabalhar com o ID, tá? A gente pode trabalhar só com o Secure ID para fazer essas operações aqui. Porque o ID ele é um dado explícito, é um dado sensível. E se a gente utilizar ele de forma explícita, pode ser prejudicial. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desfazer a nossa migration. Então, a gente vai apagar os dados do nosso banco, tá? Node.js. Deixa eu só fazer correto. Migration. Rollback. Pronto. Reverteu, apagou. O que é que eu posso fazer? Adicionar um novo campo. Só uma observação. Eu estou fazendo isso aqui, o rollback, porque eu não enviei ainda esse código para o GitHub e nenhum outro dev está utilizando. Mas se você tiver com outros devs e outras pessoas e elas já tiverem feito o pull do seu código, você tem que criar uma nova migration, tá? Porque se você atualizar uma migration que já está sendo usada e que outros devs já estão utilizando e já baixaram esse código, vai atualizar para vocês, não vai atualizar para eles e isso pode causar pode ser, sabe, algo prejudicial para a integridade do seu banco de dados. Então, só relembrando, eu estou fazendo isso aqui porque eu não mandei essa migration para ninguém. Mas basicamente, eu vou adicionar na minha migration aqui um campo chamado SecureID. Ele vai ser, por padrão, ele já é not nullable, né, porque a gente vai colocar para ele ser automático. E dificilmente ele vai ser único. Acho que ele nunca vai ser único. Porém, eu vou colocar assim só pra. Vai que, né? Não sei. Mas os IDs eles sempre são gerados distintos, né? Então eles nunca vão ser iguais. E not nullable, você vai que alguém se querer coloca lá um null na tabela, né? Diretamente no banco de dados. Então, pra gente evitar isso aí, a gente bota aqui not nullable.
Feito isso, eu posso rodar agora aqui o Node Ace Migration Run, tá? Para ele fazer essa migration, e agora ele criou um plano no nosso banco de dados. Pode surgir a dúvida, então, se eu não posso fazer isso, porque eu já enviei a migration para outro dev e tudo mais, como é que eu faria? Basicamente, você ia criar uma nova migration e ia fazer uma alteração nessa tabela, tá? Então, você só ia colocar para editar a tabela, adicionar um campo e adicionar esse campo aqui. E lembrar no DAO, você fazer o reverso, né? Então, você ia remover o campo, certo? Tá, com a nossa migration criada, vamos só conferir aqui no banco de dados se está tudo certo. Dá um renovar. Secure ID tá aqui. O que a gente precisa fazer agora? Fazer com que sempre que um registro fosse salvo no banco de dados, a gente insira lá um UID. Então, o que a gente vai fazer? Vou só adicionar essa migration aqui também. Vai ser uma nova configuração, que é um Edge Secure ID Field. Acho que isso aqui vai estar minha câmera vai estar atrapalhando. Pronto. Então já adicionei essa. Já fiz o commit disso aqui. O que é que eu vou fazer agora? No meu model, eu vou criar um novo hook, que vai ser o before create, tá? Então a roupa before create. Qual a diferença? O before save, ele é antes de queries de insert e update. O before create é só antes de query de insert, tá? Então vou colocar aqui um public static async. Acho que nem precisa ser assíncrono. Mas enfim. Assign o ID, certo? Ele vai receber aqui também um account, que vai ser do tipo account. E a gente vai ter que fazer o nosso hash. Só que o que acontece? Nosso hash não. A gente seria o nosso UID. Só que para isso a gente precisa instalar a nossa biblioteca. Então eu vou instalar aqui o UID, tá? A biblioteca. Beleza. E eu posso fazer o seguinte: account, o nosso campo secure ID. Mas por que ele não está aparecendo aqui? Você lembra que eu falei que no nosso model a gente tem que declarar as colunas do nosso banco de dados para ele reconhecer? Então eu tenho que fazer isso aqui também. Vou falar aqui, ó, existe uma nova coluna que ela vai ser chamada Secure ID, tá? E qual é o tipo dela? Aí daquela biblioteca que a gente instalou, a gente vai pegar aqui o nome da função é v4, mas a gente pode até renomear ela aqui para ficar mais semântico, tá? O ID, e eu vou colocar aqui o tipo o ID e eu sei porque tá dando um erro. Mas enfim, security, já explico, tá? Security ID vai ser igual a UID. Mas basicamente é o seguinte, eu defini na minha tabela que a minha coluna ela vai ser do tipo string. Então, isso aqui vai dar um erro, né? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer novamente o rollback. O erro aqui não era nem por isso, mas eu sei que lá no futuro vai dar um erro, tá? Rapaz, vamos ver se não vai dar. Mas na minha migration eu defini como string, tá? Aqui era para eu definir como o ID. Mas vamos ver como é que string, como é que ela se comporta. Eu acho que vai dar bom também, porque como vai vir uma string, ele pode até salvar. Mas vamos lá. Vamos rodar aqui nosso comando node ace server -watch. Vamos agora fazer um insert, tá? Fez um insert e retornou security. Ele também já tratou, mesmo sendo aqui uma string. Certinho. Vamos salvar isso aqui. Então git add, git commit, foi a nova feature, que foi um add secure ID. Tá precisando disso aqui mesmo. Assim, a gente já tá quase finalizando o nosso CRUD, tá? Deixando ele bem completo. O que a gente pode fazer aqui é vir nas nossas rotas, porque elas estão bem bagunçadas aqui.
A gente vem aqui em Start, Routes. Estão bem bagunçadas aqui. Aí a gente pode, ele fala que a gente pode até fazer uma mudança aqui, ó. No routes, a gente pode definir dentro de start uma pastinha chamada routes. E aqui a gente coloca no nosso caso vai ser accounts.ts, tá? E aí a gente define esses saltos lá. Só importar aqui o route também. Beleza. E aqui o que a gente faz é basicamente realizar um import do routes.accounts, certo? Só rodar aqui novamente, Node.js server --watch. Porque aqui a gente pode ter também rota de login e outras rotas, então a gente pode até separar aqui nessa pastinha, sabe? Como ele diz aqui, cart, customer e tudo mais. Vamos só fazer o teste, ver se está funcionando tudo bonitinho. Pronto, tá funcionando bonitinho. A gente tá conseguindo trabalhar. Eu só vou agrupar essas rotas aqui pra gente diminuir isso aqui. Então, quando eu botar um route.group, peraí, aqui dentro é uma função. A gente vai jogar isso aqui pra dentro. Beleza. Aí eu posso colocar aqui um prefixo. De accounts. Eu vou só mostrar isso aqui pra vocês, né? Eu posso colocar o prefixo de accounts. E aí eu posso remover isso aqui, tá? Porque ele já vai ter esse prefixo para todas as rotas do grupo. Então eu já atualizei. Deixa eu só rodar aqui novamente, fazer aqui uma busca. Então tá funcionando também direitinho. Ou eu posso fazer o seguinte: remover esse prefixo aqui, comentar isso aqui tudo, como se eu não fosse usar, tá? E eu boto um route.resource. Aí eu boto accounts e o meu controller. Accounts controller. Já nosso server já está rodando aqui e atualizou. Se eu fizer aqui novamente um show, ele vai estar funcionando. Mas como é que ele vai estar funcionando? Bem, esse resources, ele basicamente vai entender que esse controller, ele segue o padrão da Adonis. Então ele vai ter o método store pro post, o método index pro get, o show pro get com o parâmetro, o put pro update e o delete pro destroy. Então ele automaticamente configura isso aqui pra gente. E você pode até passar mais coisas aqui se você quiser, né? Então você pode colocar exceto alguma coisa, apenas tal, API only, para você remover alguns métodos adicionais que ele adiciona aqui, né? Adicionais que ele adiciona foi ótimo, mas para ele remover alguns métodos que ele adiciona aqui. Então, assim, eu não gosto muito, tá? Porque eu prefiro ter um controle assim maior e tudo mais, então eu prefiro trabalhar dessa forma aqui. Mas vai de cada um, beleza? Vamos realizar aqui o último commit. Só fazer o teste para garantir que está funcionando. Index. Opa. É justamente por causa do prefixo que está faltando aqui. Prefixo accounts. Beleza, reiniciou. Pronto. Agora está funcionando tudo bonitinho. Realizar aqui o último commit, que vai ser um refactor nas rotas, tá? Então, vou limpar aqui, git add. Vai ser aqui um refactor nas rotas. E pronto, galera. Finalizamos aqui o nosso CRUD, tá?
A gente poderia até fazer aqui umas melhorias, como trabalhar com commits em vez de, nesse caso aqui dos nossos controllers, em vez de realizar toda uma fazer todos esses passos aqui, a gente podia trabalhar um commit, né, com as transações de commit. Então a gente cria um commit, realiza todos os passos que ele tem que realizar no banco de dados e depois, se der tudo certo, a gente finaliza esse commit, né? Porque a gente vai trabalhar dessa forma com os que a gente chama de ACID Transactions, tá? Que são algumas. Isso aqui é um acrônimo para atomicidade, consistência, o isolamento e a durabilidade das transações. Então, são propriedades que você pode trabalhar e forma de você trabalhar, que você garante a integridade do sistema e outras coisas, tá? Mas acho que aqui não ia ser tão necessário assim. Eu posso até falar isso em outra aula. Eu vou acabar falando, tá? Quando a gente for trabalhar com os outros microserviços que a gente vai desenvolver. Mas para esse aqui eu acho que já está bem completo porque a gente precisa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode chamar no Skype, quem tem meu contato, ou pode deixar aí na descrição, que eu vou estar respondendo, certo? E vamos esperar aí a próxima aula, que vai ser desenvolvendo o microserviço o de armazenamento, sabe, de storage. Então, onde você vai ter um CRUD ali para você realizar inserir os produtos que você tem para vender, a quantidade, preço e tudo mais, certo? A gente vai desenvolver esses microserviços aí utilizando o DDD e alguns outros design patterns, beleza? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.